Bom, pessoal, voltando aqui, nessa aula agora a gente vai implementar alguns, algumas, alguns pacotes e alguns arquivos para a gente continuar, né, desenvolvendo. Só que aí a gente vai fazer primeiro criar os arquivos agora e depois, mais para frente, a gente vai estar implementando eles. Tá? Mas é importante ter, porque na hora de fazer a instância não fica tão confuso. Né? Também nem pode. Né? Então a gente vai utilizar um design pattern muito utilizado, tá? Mas baseado em componentes, em serviços e repositórios. Ok? É um dos mais utilizados aí no mercado. Então vamos lá. Essa de servlet aqui, não, essa aqui está certo. Tá? Aqui no config eu vou fazer o seguinte. Vou criar aqui um package. Deixa eu control. Tá? Dentro do controller a gente vai ter um user controller. Aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar uma annotation dizendo que ele é um controller. Tá, deixa eu ver, ele implementa, não vai implementar nada por enquanto. Depois a gente vai pegar vamos criar um pacote validator. Vou colocar form validator. Ponto validator. Dentro desse form validator a gente vai ter user form validator. E para esse cara a gente vai utilizar componente. Tá? Uma annotation de componente. Legal. Ainda aqui no configuration, tá? A gente vai pegar uma classe para a gente implementar também depois, que vai ser Spring DB config. Não, Spring DB config. Spring DB config. Tá? Ele recebe uma annotation de configuration. Ctrl Shift O para importar, né? Depois, pessoal, a gente vai precisar de um model. Ok? Package model. E lá dentro a gente vai colocar model users. User. Em plural não, só user. Deixa eu ver. Depois a gente vai precisar de um package de services. Tá? Service. Vou colocar só service. Não precisa ser no plural também não. Dentro a gente vai ter colocar uma interface. E a gente vai chamar ela de user service. User service. User service. Tá certo. Depois a gente vai colocar
ainda dentro desse pacote, vamos colocar uma classe user serve imp de implement, ok? Então, user service é classe, tá? Esse daqui não é interface. Acho que assim fica legal. User service imp. Tá. Ela implementando user service, aquela interface, ok? Legal. Deixa eu ver se tem. Aqui, pessoal, a gente vai colocar um annotation. A de cima é só uma interface simples, ela não recebe nenhum annotation mesmo. Depois a gente vai disponibilizar esse serviço. Tá? Por enquanto vai ficar só assim mesmo. Só que aqui tem que colocar entre aspas. Tá? Então, beleza. O que mais que eu preciso? Um pack de DAO. Vou colocar aqui. Ponto DAO. Depois lá dentro a gente vai colocar user DAO. Ok. User DAO. Pessoal, vou fazer o seguinte. Esse user DAO aqui não é classe. Então eu vou colocar aqui interface. Vai ser uma interface simples. Tá? Pode só muda aqui, se colocou classe, ele muda para interface. Tá? Porque ele não é classe, é interface. Tá? E aí a gente vai ter uma que implementa ela, tá? Que vai ser o repository. Tá? O repository. Eu vou chamar de repository porque tá falando repository. Tá? Então essa daqui é uma classe, essa sim é uma classe, ok? A outra é uma interface. Então essa repository a gente vai chamar ela de user DAO imp. Tá? Igualzinho a outra. Tá? Mas ao invés de receber um service, tá? ela vai receber uma annotation de repositório. Então, repositório. Se você pegar PEN esse design pattern, esse é um dos mais utilizados, tá, hoje em dia. Então, vou colocar implements user DAO. Beleza. Tá, acho que de arquivos que a gente tem que estar implementando seriam esses, né? Que a gente tem basicamente um padrão. Além de fazer o exercício do CRUD, eu não vou estar só fazendo o exercício do CRUD, vou estar passando também uma prévia sobre validator, tá? Sobre validações, mas aí fica um CRUD mais completo, né? E a gente também não perde tempo depois aqui fazendo um projeto só para ter que passar o validator. A gente já vê uma gama uma gama de funcionalidades nessa estrutura. Aqui no SRC, lá no main, no web app, eu construí mais alguns arquivos, ok? Só que aí eu entendo o seguinte, deixa eu dar uma olhada aqui no Spring Web. Até aqui tá certo, a gente vai colocar mais alguns métodos aqui mais para frente. Tá? Então ele me diz que a views pages, ok? Então, basicamente o que eu preciso é colocar minha view e pages. Tá? Então aqui dentro eu vou colocar mais alguns caras. Então seria um JSP, um show. Então, show. Tá? Depois eu vou ter um list. JSP list. Tá? E um user form.
Então, com esses 3 JSP aqui, a gente encerra os arquivos que a gente vai estar inserindo. Só que voltando lá naquela pasta recursos, deixa eu ver, resources. Na verdade, aqui está faltando um arquivo que eu não criei, né? Seria essa pasta aqui, juntamente com o logback que a gente não implementou no projeto anterior. Então, eu vou copiar essa estrutura aqui, tá? Eu vou criar um novo, porque fica ruim se for fazer dessa forma. Então, fica src barra main barra recursos. Aliás, aqui não. Aqui. Forma o projeto aí. Agora sim. Agora eu tenho 3 aqui. E dentro desse cara aqui eu vou colocar o logback. Tá? E aí nessa aula, aliás, ainda nesse projeto a gente implementa o logback. Que eu tinha colocado lá. Eu ia fazer, mas eu acabei me atrapalhando um pouquinho com a Ajax. Não tem problema. A gente, de uma forma ou de outra a gente vai ver ele. Tá? Então, pessoal, eu encerro esse vídeo por aqui. Tá? A gente construiu basicamente toda a estrutura que a gente vai trabalhar. Tá? A gente ainda vai implementar bastante coisa. Né? Eu falo a estrutura por completa, os arquivos que a gente iria precisar. Seria interessante que não tivesse esse cara aqui. Tá? Esse cara aqui é um app, é um Hello World que ele traz básico lá. Então já vou deletar esse cara aqui, já para não fazer confusão. Tá? Eu só vou deletar ele, né? E não marca para deletar os subpacotes, senão acaba dando maior problema e você vai ter que fazer tudo de novo. Tá? Senão você deleta tudo. Então só deleta, não marca para deletar. Se você tiver. Então tem que estar basicamente com essa estrutura. Deu uma separada bem bacana aqui. Tá? Falando um pouco dessa estrutura, geralmente quando se trata de projeto web mesmo, eu tenho dentro eu tenho o controller, né, e tenho o API controller, tá, pessoal? Que faz basicamente o seguinte: o user controller geralmente ele joga para view, tá? Estou falando de outro tipo de projeto, não que a gente vai ver nesse aqui, mas só para você entender um pouco mais esse padrão. User controller ele joga para view. E User API Controller, ele executa ações para aquela view. Tá? Então, tem alguns métodos que a gente pode usar um pouquinho de lógica, um pouquinho mais de conhecimento para deixar essa estrutura aqui bem bacana. Assim, toda vez que você entrar para programar ou para trabalhar numa estrutura dessa, você enxergar um padrão. Né? Você saber para que serve, um exemplo, por que uma interface implementa outra, né? Qual seria o benefício de ter uma interface que implementa, aliás, uma classe que implementa uma interface, né? O gerenciamento dos métodos, etc. Mas tudo isso vai amadurecer e ficar um pouquinho melhor a partir do momento que a gente for trabalhando com isso, tá? com esse padrão. Então, toda essa gama de conhecimento vai clarear para você. Mas só para você entender, isso aqui é um padrão muito utilizado, tá? Service, tem pessoa que separa, cria um pacote para repositório, né? Mas é muito utilizado hoje em dia o service, o model, o DAO controller, né? E as views, tá? Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Na próxima a gente segue e já começa a implementar um pouco mais o nosso código aí para ver as funcionalidades de um CRUD agora com o Validator, tá ok? Então, aguardo você no próximo vídeo.